15 de setembro de 1998. Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, 14h30. O calor úmido do Rio de Janeiro em setembro abraçava os passageiros que desciam do voo 3847 da Varig, vindo de São Paulo. Entre eles, 3 homens de terno carregavam maletas de couro desgastado pelo tempo e pela profissão. Henrique Castilho, aos 52 anos, caminhava com a postura confiante de quem acumulara 3 décadas defendendo grandes empresas. Ao seu lado, Otávio Mendonça, de 48 anos, ajustava os óculos enquanto revisava pela última vez os documentos que poderiam resolver uma das maiores disputas judiciais do ano. Atrás deles, Marcelo Furtado, com apenas 28 anos, segurava nervosamente sua primeira pasta executiva. Aquela seria sua estreia em uma negociação de 47 milhões de reais. A dívida que os trouxera ao Rio era resultado de um calote monumental. Uma construtora paulista havia deixado de pagar fornecedores após o estouro de uma obra no interior de São Paulo, e agora, 2 anos depois, os credores exigiam uma solução. A reunião estava marcada para as 16 horas no escritório do Dr. Evandro Barcelos, na Avenida Rio Branco. Henrique conhecia Barcelos há 15 anos. Eram adversários respeitosos que sempre conseguiam encontrar um meio-termo, mesmo nas disputas mais acirradas. 47 milhões não é pouco dinheiro, murmurou Otávio enquanto o táxi cortava o trânsito pesado da Zona Sul. Se conseguirmos fechar em 32, já será uma vitória. Henrique observava a paisagem pela janela. O rio sempre o fascinara, mas também o deixava inquieto. Havia algo na cidade que o fazia sentir-se pequeno diante de forças maiores que ele não compreendia completamente. Barcelos não vai aceitar menos de 40, respondeu sem tirar os olhos da rua. Ele tem a lei do seu lado. Marcelo rabiscava números em um bloco de notas. Para ele, aquela viagem representava muito mais que uma negociação. Era a oportunidade de provar seu valor no escritório. E se oferecermos um parcelamento em 5 anos? Sugeriu timidamente. Parcelamento é confissão de fraqueza, cortou Henrique. Vamos propor 35 à vista, com desconto de 15%. É a nossa única carta. O Hotel Atlântico, na Avenida Copacabana, era um edifício de 8 andares com fachada amarelada pelo tempo e pelo sal do mar. O gerente, Sr. Pereira, um homem baixo e solícito, os recebeu pessoalmente. Doutores, sejam bem-vindos. Os quartos estão prontos. 302, 304 e 306, conforme solicitado. Henrique sempre preferia quartos próximos quando viajava a trabalho. Uma reunião é importante, explicara a secretária ao fazer a reserva. Preciso que todos estejamos perto um do outro. Às 15h45, os 3 saíram do hotel em direção à Avenida Rio Branco. Mônica Santos, a recepcionista de 22 anos que trabalhava no turno da tarde, os viu partir. O doutor mais velho pediu para eu anotar que eles voltariam às 18 horas para jantar. Lembrou-se ela anos depois. Disse que tinham uma reserva no restaurante do hotel, o escritório de doutor. Evandro Barcelos ocupava o 12º andar de um prédio comercial imponente. Henrique, Otávio e Marcelo entraram no elevador às 15h58. O porteiro do edifício, João Machado, se lembrava bem deles. Eram 3, todos de terno escuro. O mais novo parecia nervoso. Ficava mexendo na gravata. A reunião começou pontualmente às 16 horas. Dr. Barcelos, um homem elegante de cabelos grisalhos, os recebeu em sua sala com vista para a Baía de Guanabara. Cavalheiros, vamos direto ao ponto. 47.320.000 reais. É o que meus clientes exigem, e é o que a sentença determina. Durante 2 horas, os números dançaram sobre a mesa. Henrique apresentou sua proposta de 35 milhões à vista, argumentando sobre os riscos de uma execução judicial prolongada. Otávio detalhou a situação financeira da construtora, mostrando que qualquer valor acima de 32 milhões forçaria a empresa à falência. Marcelo anotava tudo, observando como os veteranos navegavam pelas águas turbulentas da negociação. Às 18h15, Dr. Barcelos pediu uma pausa. Preciso consultar meus clientes, disse. Que tal nos encontrarmos amanhã de manhã, às 9 horas, aqui mesmo? Os 3 advogados desceram pelas escadas. O elevador estava em manutenção.
João Machado os viu sair. Era umas 6 e pouco da tarde. Eles conversavam baixo, pareciam preocupados. Na calçada da Rio Branco, Henrique acenou para um táxi. O motorista, João Ribeiro, se lembraria para sempre daquela corrida. Eles pediram para ir ao Hotel Atlântico, em Copacabana. O mais velho falava sobre um acordo. Disse que precisavam conversar sobre estratégia. Durante o trajeto, Marcelo quebrou o silêncio. Acham que ele vai aceitar 38? Barcelos é teimoso, mas não é burro, respondeu Henrique. Ele sabe que seus clientes preferem 38 milhões certos a uma briga de 5 anos na justiça. O táxi parou em frente ao Hotel Atlântico às 18h52. João Ribeiro lembrava do horário porque havia olhado o relógio ao receber o pagamento. O doutor mais velho me deu uma nota de R$ 20 e disse para eu ficar com o troco. Eram pessoas educadas. Mônica Santos estava organizando as chaves na recepção quando os viu entrarem. Perguntei se ainda queriam o jantar às 19h30 e o doutor Henrique confirmou. Disse que desceriam em meia hora. Henrique, Otávio e Marcelo subiram para seus quartos. O elevador antigo do hotel fez o barulho de sempre, um gemido metálico que ecoava pelas paredes de azulejo. Era 19 horas quando as portas se fecharam pela última vez com os 3 homens dentro. Às 19h45, Mônica ligou para o quarto 302. Ninguém atendeu. Tentou o 304 e depois o 306. Silêncio. Pensei que tivessem decidido jantar fora, contaria ela mais tarde. Acontece muito com hóspedes de negócios. Mas Henrique Castilho, Otávio Mendonça e Marcelo Furtado nunca mais desceram para o jantar. Nunca mais saíram de seus quartos. Nunca mais foram vistos. 16 de setembro de 1998. Hotel Atlântico. 7h30. Teresa Leme acordou às 6 da manhã com uma sensação estranha no peito. Henrique sempre ligava antes de dormir quando viajava. Mas na noite anterior o telefone não havia tocado. Às 7h30, ela discou para o Hotel Atlântico. Passe-me para o quarto 302, por favor. A ligação chamou. E ninguém atendeu. Desculpe, mas o senhor saiu cedo, mentiu Mônica Santos, tentando amenizar a preocupação na voz da mulher do outro lado da linha. A verdade era que ninguém havia saído do hotel desde a noite anterior. As chaves dos quartos 302, 304 e 306 ainda estavam penduradas no quadro da recepção, o que significava que os hóspedes estavam em seus aposentos, ou deveriam estar. Em São Paulo, Carla Mendonça também estranhara o silêncio do marido. Otávio era meticuloso com horários e sempre confirmava seus compromissos. Às 8 horas, ela ligou para o escritório. Doutora Carla, o doutor Otávio não chegou ainda, informou a secretária. Mas a reunião no Rio é só às 9 horas. Júlia Furtado, noiva de Marcelo, estava mais tranquila. O jovem advogado costumava se empolgar com o trabalho e às vezes esquecia de dar notícias. Mas quando chegaram 10 horas da manhã e ele não atendia o celular, a preocupação começou a crescer. No Rio de Janeiro, Dr. Evandro Barcelos aguardava em seu escritório. Às 9h15, ligou para o Hotel Atlântico. Os doutores de São Paulo já saíram? Mônica Santos hesitou antes de responder. Não, doutor. Na verdade, eles não desceram para o café da manhã. Foi então que a recepcionista decidiu conferir pessoalmente. Subiu com o senhor Pereira até o 3º andar e bateu na porta do quarto 302. Silêncio. Tentaram o 304 e o 306. Nada. Vamos abrir, decidiu o gerente, usando a chave mestra. O quarto 302 estava vazio. A cama não havia sido desfeita. As roupas de Henrique Castilho estavam dobradas sobre a poltrona. A maleta permanecia fechada sobre a escrivaninha. No 304, a mesma coisa, como se Otávio Mendonça tivesse simplesmente desaparecido no ar. O quarto 306 apresentava sinais de que Marcelo havia se preparado para dormir. O pijama estava sobre a cama, mas ele mesmo não estava em lugar nenhum. É como se eles tivessem saído para uma reunião e nunca mais voltado, murmurou o Sr. Pereira, observando os pertences intocados. Mas as chaves estão aqui embaixo desde ontem. Às 11 horas, Teresa Leme tomou a decisão de viajar para o Rio. 2 horas depois, Carla Mendonça fazia a mesma escolha. Júlia Furtado, mais jovem e impulsiva, já estava no aeroporto às 13 horas. As 3 mulheres se encontraram por acaso no saguão do Hotel Atlântico às 16h30.
Nenhuma delas se conhecia pessoalmente, mas a angústia no olhar de cada uma era inconfundível. Meu marido é Henrique Castilho, disse Teresa, estendendo a mão trêmula. O meu é Otávio Mendonça, respondeu Carla. E eu sou noiva do Marcelo Furtado, completou Júlia. As três se abraçaram como se fossem irmãs há anos. O delegado Roberto Quintanilha, da 12ª Delegacia de Polícia, recebeu a ocorrência às 17 horas. Homem sério, de meia idade, com 20 anos de experiência em casos complexos, ele logo percebeu que aquela situação fugia do comum. 3 advogados não somem assim sem deixar rastro, pensou enquanto analisava o boletim. A primeira investigação revelou dados contraditórios. O porteiro do edifício da Avenida Rio Branco confirmou que os 3 haviam saído às 18h15 do dia anterior. O taxista João Ribeiro jurou tê-los deixado no Hotel Atlântico às 18h52. A recepcionista Mônica Santos os viu entrarem no elevador às 19 horas. E depois, nada. Como 3 homens adultos desaparecem de quartos fechados? Questionou Quintanilha durante a primeira entrevista coletiva. Não há sinais de violência, não há sinais de luta, não há sinais de fuga. É como se eles tivessem se desmaterializado. Dr. Evandro Barcelos cooperou plenamente com a investigação. A negociação estava correndo bem, declarou. Não havia tensão, não havia ameaças. Era um caso civil comum, por mais que envolvesse muito dinheiro. Ele forneceu uma lista com os nomes dos credores, empresários do setor de construção que tinham muito a ganhar com o acordo. As primeiras 48 horas foram cruciais. A Polícia Civil vasculhou cada centímetro do Hotel Atlântico, entrevistou funcionários, analisou registros de entrada e saída. O resultado foi frustrante. Nenhuma pista concreta. Teresa Leme não comia desde que chegara ao Rio. Carla Mendonça não parava de ligar para hospitais. Júlia Furtado caminhava pela orla de Copacabana com fotos de Marcelo, perguntando a estranhos se alguém os havia visto. A dor das 3 mulheres ecoava pelos corredores do hotel como um lamento constante. No terceiro dia, a imprensa descobriu o caso. 3 advogados desaparecem misteriosamente no Rio. Estampou o Jornal do Brasil. Negociação milionária termina em sumiço, completou o Globo. A história ganhou as televisões, os rádios, os jornais de todo o país. Surgiram as primeiras teorias conspiratórias. Alguns falavam em sequestro, outros em assassinato, muitos em fuga planejada com o dinheiro da negociação. Até 47 milhões de reais é motivo suficiente para qualquer coisa, comentavam os jornalistas nos bastidores. Uma semana depois do desaparecimento, Quintanilha recebeu uma ligação anônima. Os advogados mexeram com gente errada, disse uma voz masculina e rouca. Pararam de mexer. A linha caiu antes que pudessem rastrear a origem. Que gente errada? Perguntou Teresa Leme, desesperada, quando soube da ligação. Henrique é advogado há 30 anos. Nunca se envolveu em nada ilegal. Mas as investigações revelaram aspectos sombrios da negociação. A construtora devedora tinha ligações com políticos influentes. Alguns dos credores possuíam empresas em paraísos fiscais. O próprio valor da dívida, 47 milhões de reais, parecia ter sido inflado artificialmente, através de juros compostos questionáveis. É um emaranhado de interesses que vai muito além de uma simples cobrança, admitiu Quintanilha em relatório confidencial. Estamos lidando com pessoas poderosas que têm muito a perder se certas informações virem à tona. 2 meses após o desaparecimento, as buscas foram oficialmente suspensas. Não por falta de vontade, mas por falta de pistas. Teresa, Carla e Júlia voltaram para São Paulo carregando apenas as roupas dos maridos e as lembranças de uma investigação que não chegara a lugar nenhum. O caso dos 3 advogados desaparecidos virou lenda urbana. Nas faculdades de Direito, professores usavam a história como exemplo dos perigos da advocacia corporativa. Nos botequins do centro do Rio, especulava-se sobre corrupção, lavagem de dinheiro e execuções sumárias. Henrique Castilho, Otávio Mendonça e Marcelo Furtado tornaram-se fantasmas do sistema judiciário brasileiro. 3 homens que entraram em um hotel e nunca mais saíram, deixando para trás 3 mulheres destroçadas e uma dúvida que corroía como ácido.
O que realmente aconteceu na noite de 15 de setembro de 1998. 12 de março de 2019, Barra da Tijuca, 14h20. 21 anos haviam se passado quando o pedreiro Antônio Silva quebrou a parede do subsolo do edifício comercial que estava sendo demolido na Barra da Tijuca. O prédio, construído no final dos anos 90, nunca havia sido completamente ocupado, devido a irregularidades na documentação. Agora, finalmente, seria derrubado para dar lugar a um shopping center. Chefe, tem uma coisa estranha aqui, gritou Antônio para o encarregado da obra. Atrás da parede de concreto, havia um pequeno compartimento que não constava na planta original, e dentro dele, 3 malas executivas cobertas de poeira e mofo. A primeira mala, de couro marrom desgastado, trazia as iniciais HC, gravadas em dourado. A segunda, preta e mais moderna, tinha uma etiqueta com o nome Otávio Mendonça, Advogados Associados. A terceira, menor e mais nova, pertencia a Marcelo Furtado. O encarregado da obra, homem experiente que já havia encontrado de tudo em demolições, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aqueles nomes lhe eram familiares. Chama a polícia, ordenou, afastando os operários do local. E ninguém mexe em mais nada. A detetive Silvia Amarante, da Divisão de Homicídios, chegou ao local às 16h30. Aos 45 anos, com 15 anos de experiência em casos complexos, ela havia assumido o arquivo do desaparecimento dos 3 advogados 2 anos antes, quando decidiu revisitar casos arquivados da década de 90. Isolem tudo, ordenou aos peritos. Isso pode ser a chave que estávamos procurando há 2 décadas. As malas foram abertas no laboratório da Polícia Civil, com todo o cuidado forense necessário. O conteúdo era revelador. Documentos da negociação de 1998, contratos assinados, extratos bancários e algo que ninguém esperava encontrar: uma gravação em fita cassete no fundo da mala de Henrique Castilho. A fita estava danificada pela umidade, mas os técnicos conseguiram recuperar partes da gravação. A voz era inconfundivelmente de Henrique. Não podemos aceitar essa proposta. É chantagem. Eles sabem sobre os contratos superfaturados. Se isso vazar, vai derrubar meio governo do estado. Silvia Amarante sentiu que finalmente havia encontrado o fio da meada. Que contratos superfaturados? Murmurou, analisando os documentos. Entre os papéis, havia cópias de licitações públicas de 1997 e 1998, todas relacionadas a obras de infraestrutura no Rio de Janeiro. Valores milionários, empresas fantasmas, assinaturas questionáveis. A detetive ligou para Teresa Leme, agora com 73 anos, e morando em um asilo em São Paulo. A voz da viúva tremeu do outro lado da linha. Encontraram alguma coisa do meu Henrique? Quando Silvia explicou sobre as malas, Teresa chorou silenciosamente. Eu sempre soube que ele estava tentando proteger alguém, sussurrou. Henrique era assim, incapaz de prejudicar outras pessoas. Carla Mendonça havia falecido 3 anos antes, vítima de câncer. A solidão e a angústia pela ausência do marido haviam consumido sua saúde lentamente. Júlia Furtado, agora uma advogada bem-sucedida de 49 anos, ainda conservava as fotos de Marcelo na mesa de seu escritório. Nunca me casei, contou a Silvia. Como você constrói uma nova vida quando a anterior simplesmente desaparece sem explicação? A análise dos documentos encontrados nas malas revelou um esquema complexo de corrupção. A dívida de 47 milhões de reais que os 3 advogados foram negociar no Rio não era uma simples cobrança empresarial. Era, na verdade, uma operação para silenciar testemunhas de superfaturamento em obras públicas. A construtora devedora havia participado de licitações fraudulentas entre 1996 e 1998, inflando valores de contratos governamentais e dividindo o lucro extra com políticos e funcionários públicos. Quando a Receita Federal começou a investigar, os credores, que eram, na verdade, empresários envolvidos no esquema, inventaram a dívida milionária para justificar transferências suspeitas de dinheiro. Henrique, Otávio e Marcelo descobriram a fraude durante a preparação da negociação. Os documentos encontrados nas malas incluíam uma carta manuscrita de Henrique. Meus sócios,
Se algo acontecer conosco, estas evidências devem chegar às autoridades. Não podemos ser cúmplices de um roubo ao erário público. Eles não desapareceram, concluiu Silvia Amarante em seu relatório. Foram silenciados porque descobriram informações que poderiam destruir carreiras políticas e empresariais importantes. Mas ainda faltava uma peça fundamental do quebra-cabeça. Onde estavam os corpos dos 3 advogados? A descoberta das malas provava que eles haviam sido vítimas de crime, mas não revelava o destino final. A resposta veio de forma inesperada. Entre os documentos de Marcelo Furtado, havia um mapa rudimentar desenhado à mão, com anotações sobre local de encontro, emergência. O desenho mostrava uma propriedade rural em Petrópolis, a 2 horas do Rio de Janeiro. Silvia organizou uma diligência para o local indicado no mapa. A propriedade, registrada em nome de uma empresa fantasma, estava abandonada há décadas. No fundo do terreno, próximo a uma represa seca, os cães farejadores encontraram o que restava de 3 corpos enterrados em uma cova rasa. O laudo necroscópico, mesmo depois de 21 anos, foi conclusivo: morte por asfixia, sem sinais de tortura. Foram mortos rapidamente, explicou o legista, provavelmente no mesmo dia em que desapareceram. A descoberta das malas em março de 2019 reabriu oficialmente o caso, agora reclassificado como triplo homicídio. Mas a maioria dos envolvidos no esquema de corrupção havia morrido ou estava muito idosa para ser processada. A justiça chegara tarde demais. Teresa Leme recebeu a notícia com alívio, misturado à tristeza. Pelo menos agora eu sei que ele não me abandonou, disse a detetive Silvia. Henrique morreu fazendo o que acreditava ser certo. Júlia Furtado, finalmente, conseguiu fazer o funeral que não pudera realizar em 1998. Marcelo tinha apenas 28 anos. Falou durante o velório. Estava começando a vida profissional e acreditava na justiça. Morreu por causa dessa crença. As malas encontradas na Barra da Tijuca se tornaram evidência de que, às vezes, a verdade demora 2 décadas para emergir. Mas, quando emerge, revela não apenas o destino de 3 homens desaparecidos, mas também a podridão de um sistema que prefere matar a ser exposto. 15 de setembro de 2020, Rio de Janeiro. 22 anos após o desaparecimento. A confissão chegou por carta, enviada aos cuidados da detetive Silvia Amarante. Sem remetente, postada em Petrópolis, escrita à mão em letra trêmula de quem já não tem muito tempo de vida. Meu nome é Geraldo Peçanha. Preciso confessar o que fiz antes de morrer. Silvia leu a carta 3 vezes antes de acreditar no que estava diante de seus olhos. Geraldo Peçanha havia sido motorista particular de um dos políticos envolvidos no esquema de superfaturamento descoberto nas malas dos advogados. Na noite de 15 de setembro de 1998, ele recebera uma ordem que carregaria na consciência pelos 22 anos seguintes. Doutor me chamou às 8 da noite, dizia a carta. Falou que tinha 3 advogados fazendo pergunta demais sobre uns contratos antigos, que eles estavam no Hotel Atlântico e precisavam conversar urgente. Mandou eu buscar eles para uma reunião em Petrópolis. A confissão revelava como Henrique, Otávio e Marcelo foram retirados do hotel. Geraldo subiu até o 3º andar usando as escadas de serviço, uma entrada lateral que não passava pela recepção principal. Bateu nas portas dos quartos, se identificando como funcionário do Dr. do Barcelos, dizendo que havia uma urgência na negociação e que precisavam se dirigir imediatamente para uma reunião de emergência. Os doutores acreditaram porque eu estava de terno e gravata, parecendo gente importante, continuava a carta. Descemos pelas escadas de serviço e saímos pela porta lateral do hotel. Meu patrão tinha combinado tudo certinho com o gerente. Tinha gente comprada ali dentro. Os 3 advogados foram levados para uma chácara em Petrópolis, acreditando que participariam de uma reunião sigilosa sobre a negociação. Só quando chegaram ao local e viram os outros homens esperando, é que perceberam a armadilha. Eles não queriam matar ninguém no começo, escrevia Geraldo. A ideia era só assustar, fazer eles esquecer o que tinham descoberto sobre os contratos, mas os doutores não aceitaram ficar calados. O mais velho, Henrique, disse que era advogado há 30 anos e não ia virar criminoso agora. A negociação na chácara durou horas. Os sequestradores ofereceram dinheiro.
Ameaçaram famílias, prometeram destruir as carreiras dos 3 advogados. Henrique, Otávio e Marcelo permaneceram irredutíveis. Não vamos ser cúmplices de roubo ao povo brasileiro, repetia Henrique. Foi quando meu patrão perdeu a paciência, continuava a confissão. Disse que não podia deixar eles voltarem para São Paulo, que eles sabiam demais e iam estragar tudo. Mandou 3 capangas acabarem com eles. A carta descrevia os momentos finais em detalhes que Sílvia preferiu não incluir no relatório oficial. Henrique, Otávio e Marcelo foram mortos na madrugada de 16 de setembro, poucas horas depois de terem desaparecido do hotel. Seus corpos foram enterrados na propriedade rural e suas malas foram escondidas no subsolo de um prédio comercial que estava sendo construído na Barra da Tijuca. Meu patrão morreu de infarto em 2015, escrevia Geraldo. Levou o segredo para o túmulo, mas eu não consigo mais carregar esse peso. Tenho câncer no fígado. Os médicos dizem que só me restam alguns meses. Preciso contar a verdade antes de encontrar os doutores do outro lado. A carta incluía detalhes que só quem havia participado do crime poderia conhecer. A localização exata da cova, objetos pessoais que foram queimados, nomes de outros envolvidos. Sílvia conferiu cada informação e todas se mostraram precisas. Geraldo Peçanha foi encontrado morto em sua casa em Petrópolis 3 dias depois de a carta chegar à polícia. Câncer terminal, como ele mesmo havia previsto. Sua morte encerrou definitivamente qualquer possibilidade de julgamento dos responsáveis diretos pelo crime. Justiça tardia não é justiça, refletiu Sílvia ao fechar o caso. É apenas o reconhecimento de uma injustiça que se perpetuou por 2 décadas. O escândalo da morte dos 3 advogados revelou a ponta de um iceberg de corrupção que movimentara centenas de milhões de reais em obras públicas superfaturadas no Rio de Janeiro dos anos 90. Dezenas de contratos foram anulados, empresas foram multadas, mas a maioria dos políticos envolvidos já havia morrido ou deixado a vida pública. Teresa Leme, agora com 75 anos, recebeu a pensão atrasada de Henrique e uma indenização do Estado. Dinheiro não traz meu marido de volta, disse ela a Sílvia, mas pelo menos agora eu sei que ele morreu defendendo aquilo em que acreditava. Júlia Furtado criou uma fundação em memória de Marcelo, oferecendo bolsas de estudo para jovens advogados de baixa renda. Marcelo sonhava em usar o direito para construir um país mais justo, explicou durante a cerimônia de lançamento. Sua morte não pode ter sido em vão. O Hotel Atlântico foi demolido em 2021, 2 anos depois da descoberta das malas. No local, construíram um centro empresarial com o nome dos 3 advogados, Edifício Castilho, Mendonça e Furtado. Uma homenagem pequena para 3 vidas que foram interrompidas por defenderem a honestidade em um sistema corrompido. A história dos 3 advogados que desapareceram em 1998 se tornou símbolo da luta contra a corrupção no Brasil, mas também se tornou um lembrete sombrio de que, às vezes, fazer o que é certo pode custar tudo que uma pessoa possui, incluindo a própria vida. Em setembro de 2023, 25 anos após o desaparecimento, Sílvia Amarante se aposentou da Polícia Civil. Em sua mesa, guardava uma foto dos 3 advogados que havia encontrado entre os documentos das malas. Henrique Castilho, Otávio Mendonça e Marcelo Furtado sorriam para a câmera em uma confraternização do escritório, poucos meses antes da viagem fatal ao Rio de Janeiro. Eles acreditavam no sistema, disse Sílvia ao entregar o distintivo. Pagaram com a vida por essa crença, mas não morreram em vão. A verdade sempre encontra um caminho para a superfície, mesmo que demore décadas. O caso dos 3 advogados desaparecidos ensinou uma lição amarga sobre o preço da integridade no Brasil dos anos 90. Henrique, Otávio e Marcelo se tornaram mártires involuntários de uma época em que denunciar corrupção era mais perigoso que compactuar com ela. Suas mortes revelaram que, por trás de uma simples negociação comercial, se escondia uma rede de interesses que envolvia políticos, empresários e funcionários públicos dispostos a tudo para proteger seus esquemas milionários. A dívida de 47 milhões de reais era apenas a ponta visível de um iceberg de superfaturamento que desviou centenas de milhões dos cofres públicos. Hoje, passados mais de 25 anos,
O nome dos 3 advogados é lembrado nas faculdades de direito como exemplo de coragem profissional. Suas famílias conseguiram finalmente fazer o luto que não puderam completar em 1998. Mas uma pergunta permanece ecoando nos corredores da justiça brasileira. Quantos outros, Henriques, Otávios e Marcelos, desapareceram ao longo dos anos por saberem demais? A resposta talvez esteja enterrada em algum lugar, esperando que um pedreiro quebre a parede certa, que uma carta chegue às mãos de um investigador determinado, ou que alguém encontre coragem para confessar antes que seja tarde demais. O mistério dos 3 advogados foi resolvido, mas deixou uma cicatriz profunda na história do sistema judiciário brasileiro. Uma cicatriz que lembra que a busca pela verdade, às vezes, cobra o preço mais alto que um ser humano pode pagar: a própria vida.